Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o pastor Silvio de Oliveira e esse programa é o programa Nova Vida, um programa da Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. E hoje gostaria de compartilhar mais um texto da Palavra de Deus. O tema desta meditação é a oração atendida, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 6, que diz assim: E orou Josafá ao Senhor e disse: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu que governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsastes os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e desde a terra deles para sempre a nós, aos descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma coisa ruim cair sobre nós, como castigo, seja guerra, doenças ou falta de alimentos, então nós nos ajuntaremos em frente desse templo, onde Tu moras, e em nosso sofrimento clamaremos a Ti pedindo socorro, e Tu atenderás o nosso pedido, ou seja, Tu nos salvarás. Deus é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia, de necessidades. Isso é o Salmo 46, mas ele é bem compatível com esse texto, porque Josafá, o rei, ele estava passando uma situação muito difícil. Reinos estavam se unindo contra o povo de Judá, de Israel, para destruir o povo. E Josafá, ali na sua angústia, ele clamou, ele invocou o nome do Senhor. A oração atendida é aquela que nós fazemos em primeiro lugar de todo o nosso coração. De todo o nosso coração invocarmos o nome do Senhor e sabermos quem é o Senhor, quem é o nosso Deus, quem é o Deus da sua vida. Deus quer atender a sua oração, mas precisamos fazê-la de forma que Deus Ele possa estar não somente ouvindo, mas atendendo a nossa oração, a sua oração. Qual que é a sua oração hoje? Qual que é o seu pedido que você tem agora para falar com Deus, que muitas vezes você imagina ou pensa que Deus não está ouvindo a sua oração? Deus quer atender a sua oração, assim como Ele atendeu a oração do rei Josafá. Os reinos se moveram contra Josafá, se uniram contra o povo de Israel, de Judá, mas o Senhor estendeu a mão para eles e ouviu a sua oração, porque Ele chegou de uma forma, não exigindo, ou de uma forma murmurando ou reclamando para Deus da situação de crise que havia naquela época, não. Ele chegou diante de Deus com o seu coração quebrantado. No Salmo 51, 17 diz assim: a um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E Deus não desprezou tanto a oração do rei Josafá, como também do povo de Israel, porque o povo de Israel estava ali com ele, estava buscando o Senhor. Ele diz: o Senhor dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu que governa todas as nações do mundo. Ou seja, Josafá, ele reconheceu que Deus tem o controle de tudo e controle de todas as coisas. Em primeiro lugar, para que Deus atenda a sua oração, em primeiro lugar você precisa saber quem é Deus, porque existe não somente um Deus, mas existe o Deus Criador dos céus e da terra. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Muitas vezes você imagina Deus como um dos deuses, mas Deus é o mesmo ontem. É o Deus, o Yahvé Jireh, ou seja, o Jeová Jireh, o Deus que supre as nossas necessidades. O Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então, Josafá, ele reconheceu isso da forma que ele chegou diante de Deus, pedindo, não por ele, pedindo pelo povo. Tiago, na sua carta, lá no capítulo 4, ele escreve para os judeus dizendo que muitas vezes as orações do povo não eram
atendida, por quê? Porque eles pediam somente para os seus deleites, não sabiam como pedir uma outra coisa. Para que a sua oração seja atendida, você tem que saber como fazer o seu pedido a Deus. Ser objetivamente fazer o seu pedido a Deus, e tenha certeza que Deus vai atender o seu pedido, porque Jesus, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 13, quando ele orienta ali os seus discípulos como a forma de orar, ele diz assim: tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai, disse a Filipe. Nesse mesmo Evangelho, de João 14, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando você orar, pensa naquele que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A oração é atendida quando nós a fazemos em nome de Jesus, quando nós entendemos o poder que há no nome de Jesus, que é o nosso sumo pontífice, aquele que faz a ligação da nossa oração para que ela chegue até os céus e Deus atenda a sua oração e que Deus seja glorificado na sua vida através da sua oração. Essa é a oração atendida. Quantas orações Deus já atendeu você até hoje? Algumas pode ser que sim, algumas pode ser que não. Quem sabe? Hoje Deus quer atender a sua oração para que o nome dele, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja glorificado na sua vida. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Você é um dos nossos convidados ou convidada para estar conosco ali em uma de nossas reuniões. Se não for possível, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Fiquem na paz dele, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.